8h32, o Supremo Tribunal Federal concluiu nesta segunda-feira o interrogatório de 31 réus de 4 núcleos acusados de atuarem em uma trama golpista para impedir a posse de Lula em 2022. Os diferentes núcleos estão em fases processuais diferentes, sendo o mais avançado que tem Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, no centro dos atos e como réu também. Ele está no núcleo 1, considerado crucial. O delator das ações que apuram a trama golpista, o Mauro Cid, deve apresentar hoje as suas alegações finais. E o delator foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro durante o seu governo. Eu converso agora com a Nicole Diniz sobre essas alegações finais que o Cid precisa entregar hoje. E é o fim desses interrogatórios. Quais são os próximos passos do julgamento da trama golpista? Nick, muito bom dia. Prazer falar contigo. Bom dia. Antes da gente começar a falar das alegações que o Cid tem que entregar hoje, eu vou voltar um pouquinho para ontem, que o Supremo Tribunal Federal terminou de ouvir os núcleos. Ontem eles ouviram o núcleo 3, que é um núcleo formado por 10 réus, 9 militares, os chamados pretos, e também por um policial federal. Esse núcleo, segundo a denúncia da PGR, era responsável por monitorar e também planejar execuções ou ataques a autoridades públicas, incluindo ao ministro Alexandre de Moraes, que foi quem ouviu os depoimentos também e é relator da ação. Para o núcleo 3, a partir de agora, a acusação e a defesa terão 5 dias para pedir as diligências adicionais e, na sequência, é aberto um prazo de 15 dias sucessivos para as alegações finais, primeiro para a PGR e depois para os advogados dos réus. E aí, concluindo essa etapa, o processo já está pronto para ir a julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ontem também, o que ficou muito evidente também foi o caso do Rafael Martins de Oliveira e do Hélio Ferreira Lima, ambos tenente-coronel do Exército, que estavam de farda da Força Armada e foram vetados de prestar depoimentos, porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, era uma medida imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que não era para usar farda, exatamente porque o que está sendo julgado são os militares, como pessoas mesmo, e não o Exército brasileiro. E aí hoje a defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro precisa entregar as alegações finais na ação sobre essa tentativa de golpe de Estado. Esse documento, ele resume e traz o posicionamento do réu na ação. Encerrando esse prazo, começa uma contagem de mais 15 dias da acusação para apresentar as suas alegações, incluindo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí essa é a última fase, antes do julgamento, que vai decidir se os réus devem ser condenados ou absolvidos. Ainda não há uma data marcada para o julgamento, mas ele deve acontecer agora na metade do segundo semestre. A PGR já pediu a condenação de todos do núcleo 1 e coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa. E sobre Mauro Cid, a PGR pediu a condenação com redução de 1/3 da pena, já que ele colaborou com a investigação, mas a PGR ainda alega que ele omitiu várias informações que são importantes para o processo. Nath? É isso mesmo. As delações, do Mauro Cid, que inclusive depois, ao longo aí do processo, dos interrogatórios, foram muito contestadas. Ele voltou algumas vezes a falar, inclusive com a Polícia Federal, porque mudou muitas vezes de versão, e é por isso que a redução de pena dele não deve ser tão maior como ele imaginava, por causa da delação, mas porque essa delação foi toda muito questionada. Ô Nick, você tá aí na frente da casa do condomínio, onde fica a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Conta um pouquinho sobre a movimentação aí também. Então, Nath, a gente segue aqui mais um dia na frente do condomínio do ex-presidente Bolsonaro. Hoje ele tem uma agenda mais ou menos não, foi confirmada por ele ontem. Ele vai a um festival que acontece aqui em Brasília, o Moto Week, que fica aqui
na região do Tordo, aqui numa região administrativa de Brasília. Ele deve seguir para o PL, para a sede do PL, almoçar por lá e depois ele vai para lá. Ontem ele confirmou isso na saída dele do PL e ontem também ele se mostrou mais animado também, ele estava mais sorridente, falou que se o Metrópolis conseguisse uma autorização do Supremo Tribunal Federal, ele conversaria com a gente, até porque a gente relembra que na última segunda-feira, o ex-presidente tinha uma entrevista marcada com o Metrópolis e desistiu horas antes por medo de ser preso, já que ele cumpre uma medida cautelar com tornozeleira eletrônica, não podendo falar em redes sociais e também não podendo estar perto de embaixadas ou ter contato com embaixadas e também falar com o seu filho que está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. E aí ontem ele mostrou um pouquinho mais de animação ali, falou que vai estar presente hoje no Moto Capital, e aí a gente está esperando mesmo a movimentação. O presidente costuma sair por volta de 9, 9h30 e segue para o PL. Ele deve almoçar por lá e depois seguir para o festival. É isso, Nicole Diniz, nossa repórter que está há alguns dias acompanhando essas agendas do ex-presidente Jair Bolsonaro ali, principalmente a saída de manhãzinha, assim como a Nick contou pra gente, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, desde o dia 18 de julho, não pode deixar a sua casa depois das 7 horas da noite, precisa estar até às 6 horas da manhã em casa e aos finais de semana e feriado também não podem sair. Obrigada, viu, Nick? Bom dia, bom trabalho. Obrigada, Nath. E a Nick vai seguir acompanhando, porque justamente tem essa participação na manifestação agora à tarde, numa motociata. O ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou bastante, né, as motociatas nas campanhas, em discursos, em momentos importantes ali, emblemáticos para a carreira política dele. E hoje ele faz mais essa participação, tem essa expectativa, porque ele tem uma série de medidas restritivas. Ele, inclusive, não pode ter contato, assim como a Nick também nos relembrou, com o Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está lá nos Estados Unidos, também não pode ter contato com os réus da trama golpista, então são 2 inquéritos diferentes, e ele não pode utilizar redes sociais próprias, nem redes sociais de terceiros para dar declarações, principalmente sobre essas questões da trama golpista e do inquérito com o Eduardo Bolsonaro. Então tem essa expectativa, né, justamente para saber como será esse dia de manifestação, mais uma manifestação aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro envolvido. 8h40, a gente vai continuar falando de Brasil e especificamente de São Paulo. E vai falar sobre um assunto que a gente fechou ontem, o Acorda Metrópolis.